Sejam muito bem-vindos ao Insight. Insight é a plataforma de ensino da nossa igreja Church in Connection e hoje nós vamos falar sobre a carta que o apóstolo Paulo envia para a igreja lá em Colosso, carta de Paulo aos Colossenses. Essa é também uma das cartas consideradas as cartas da prisão que o apóstolo Paulo envia da sua primeira prisão em Roma e nós vamos explorar um pouco essa carta e como essa carta é rica. Olha só, vamos falar um pouco aqui da cidade de Colosso. Ela fica aproximadamente entre algumas cidades ali da Ásia, como Éfeso, Hierápolis, Laodiceia. Ela fica aproximadamente 160 quilômetros lá de Éfeso e é uma cidade importante, porque apesar de ser pequena, ela existe em Colosso um ponto comercial, uma rota comercial que liga o Oriente ao Ocidente. E por isso essa cidade se torna tão rica quanto Éfeso. Depois de algum tempo ela decai um pouco, mas ainda assim é uma igreja muito importante. O que nós precisamos saber sobre essa igreja? Que o apóstolo Paulo ele não fundou a igreja em Colosso. Ele sequer visitou essa igreja. O apóstolo Paulo cuidou dessa igreja a partir da carta aos Colossenses, mas também da carta aos Efésios, que eram cartas rotativas, cartas aos Filipenses, onde essas cartas elas giravam nas igrejas ali da Ásia, eles trocavam seus manuscritos e aquela carta que eles já sabiam que era inspirada por Deus, então alimentava a ovelha do Senhor ali naquela região. É muito importante você saber disso. Outra coisa legal é que lembra que lá em Efésios a fé daquele povo influenciou quase toda a Ásia quando o apóstolo Paulo esteve por ali? Pois é, a igreja de Éfeso, com seus homens e mulheres de Deus, influenciaram de tal forma a Ásia que Colosso foi alcançada por esses grandes homens de Deus que viajavam para lá e levavam a palavra de Deus. Dentre eles a gente pode destacar aqui Filemon e também Epáfras, que é citado aqui. Filemon 2, você vai saber que o culto na igreja em Colosso era realizado na casa de Filemon. Olha que coisa legal. E a gente vai se situando na história e a gente vai vendo como que aconteceu ali na igreja primitiva, como que se deu o fenômeno da ascensão do cristianismo em toda aquela geração. Mas vamos lá, eu não vou ler também a carta inteira, mas eu quero ler alguns pontos importantes. A introdução, por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Eles estão escrevendo, possivelmente Timóteo é aqui um amanuense, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colosso, graça e paz a vós, outros da parte de Deus, o nosso Pai. Ele vai dizer no verso 3 assim: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tende para com todos. Então aqui Paulo já deixa claro que a respeito daquela igreja, ele só ouviu falar a partir de Epáfras, através de Filemon, ouviu falar da fé, ouviu falar do amor daquele povo. Mas no verso 5 é muito importante porque ele diz assim, olha só, você que está com o seu livro Insight da prisão aí, eu imagino, então presta atenção no verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, a qual já ouvistes pela palavra da verdade, vírgula, o evangelho. Pela palavra da verdade, vírgula, o evangelho. Algo foi pregado para aquela geração, algo foi pregado para aquela cidade, para aqueles cidadãos. E ele vai dizer a palavra da verdade, vírgula, o evangelho. Eu quero dar ênfase, e que o texto está dando ênfase no evangelho, porque muita coisa que se prega não é o evangelho. O que nós devemos entender de uma vez por todas, isso aqui você vai compartilhar lá no seu discipulado. Nem tudo é evangelho. Existem coisas que são consequências do evangelho. Existem coisas que são efeitos colaterais do evangelho. Quando nós pregamos sobre finanças, quando nós pregamos sobre cura, libertação, quando nós pregamos até mesmo sobre família e muitos aspectos da vida que são pregados no culto público, nem sempre é evangelho. Evangelho é o evangelho. E as coisas que vêm após a pessoa receber o evangelho fazem parte da palavra de Deus, fazem parte da verdade, mas nem sempre são o evangelho. O evangelho é o seguinte, você precisa saber o que é para você anunciar isso. A grande ideia do evangelho é que Deus criou o homem,
Deus criou o homem em um ambiente onde Deus quer se relacionar com esse homem. Só que o homem, ele peca contra Deus. O homem peca contra Deus e Deus tinha prometido algo para ele, que era vida. Mas se ele pecasse, havia uma promessa também da morte. Deus decide entrar em um relacionamento com o homem a partir da sua graça e da sua misericórdia, enquanto ele providenciaria a redenção para o homem, para que aquele DNA corrompido, aquele DNA que foi corrompido pelo pecado, pudesse ser restaurado. Então Deus levanta um povo chamado Israel, uma nação, para que a partir daquela nação ele pudesse trazer um modelo de santidade que as outras nações seriam influenciadas, seriam salvas, redimidas por essa nação. Mas essa nação falhou. Por que eles falharam? Porque o DNA que corria na veia espiritual dessa nação era o mesmo dos dois que pecaram lá no Éden. Então não era possível a redenção. A partir dessa nação, Deus envia o seu filho ao mundo. Esse filho vem, mas ele vem com um novo DNA. Ele vem com um DNA perfeito. Ele vem com um DNA santo. E então, ele morrendo em uma cruz, ele paga o preço pelos nossos pecados, ele entrega a sua vida. E a prova de que Deus aceitou o sacrifício do filho é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu, mas a prova de que Deus o recebeu como sacrifício por todos nós é que ele ressuscita. A morte não tem poder sobre ele. E agora, a partir dele, ele começa a gerar uma nova geração de homens e mulheres com um DNA espiritual que dessa vez não tem erro, deu certo, é o sangue de Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é evangelho, a história da criação, a história da queda e a história da redenção. Não se esqueça, se alguém te perguntar o que é o evangelho, criação, queda e redenção. Essa é a forma mais simples de você apresentar o evangelho para outras pessoas. Isso se deu na história da criação, durante o processo da história e durante aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é a redenção em Cristo. Muita coisa que se prega é consequência do evangelho. Uma vida restaurada, uma sexualidade restaurada, a sua finança abençoada por Deus, tudo isso é efeito do evangelho. Mas o evangelho é isso daqui. E é muito importante que você saiba disso. Outra coisa legal está aí no verso de número 7. Diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo leal e ministro de Cristo em nosso favor. Epáfras, então, é um membro lá da igreja de Colosso e que ele é essa ponte entre o apóstolo Paulo e a igreja aos Colossenses. O verso 9 diz assim: por esse motivo, nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar. Por quê, Paulo, que você está suplicando? Para que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo está orando para que aquela igreja receba o pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vontade é essa? Que vontade é essa que todos nós queremos saber? Sabe, a vontade de Deus, ou o que nós chamamos de o centro da vontade de Deus, ele não pode ser visto como uma curiosidade humana diante da divindade, uma espécie de paganismo. Poxa, eu queria saber o que está acontecendo lá no céu, o que Deus está tramando, o que está acontecendo. Não. É importante nós sabermos qual é a vontade de Deus para nós, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós. E o que é que Deus espera de mim? Eu vou dizer para você qual é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é um lugar de equilíbrio. Equilíbrio. Todo extremo foge à vontade de Deus. Eu quero ser uma pessoa que entendo que Jesus fez tudo por mim e eu não preciso fazer nada. Estou no extremo. Jesus fez, mas eu preciso fazer tudo. Você está no outro extremo. Olha só. O evangelho é o que Cristo fez por você, não o que você faz por Cristo, certo? Mas quando Cristo faz por mim, eu entendo que agora eu tenho que fazer também. Eu entendo que existem responsabilidades humanas diante da soberania divina. Então, você tem que fugir dos extremos e encontrar o centro. Centro é um lugar de equilíbrio. Você precisa encontrar o centro. Olha só, quando eu coloco esse celular aqui, deixa eu encaixar ele aqui. Por que ele ficou paradinho aqui na minha mão? Porque ele está no centro. Centro é um lugar de equilíbrio. Nunca se esqueça disso. Qual que é o centro da vontade de Deus? Deus não quer que você
cuida demais da sua família a ponto de esquecer das coisas de Deus, nem que você vive na igreja e esqueça da sua família. Tente sempre achar um equilíbrio entre as coisas. Centro da vontade de Deus é esse lugar onde você é uma pessoa equilibrada, onde você tem amor, mas tem justiça, onde você tem uma palavra de confronto, mas tem uma palavra de cura também para as pessoas, onde você vive longe dos extremos. E longe dos extremos, dentro de uma circunferência, você encontra exatamente o centro. Pega esse insight. O verso 10 ele vai repetir aquilo que ele já falou lá em Efésios. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno. Mais uma vez aqui aos Colossenses, Paulo também vai falar sobre a palavra axios no grego. Digno é axios, que representa uma balança de precisão. Paulo está dizendo, ei, eu já disse para Efésios, mas vou repetir para vocês também. Vivam de modo digno, mais uma vez equilíbrio. A balança equilibrada entre aquilo que você tem como teoria e aquilo que você tem como prática. A vida de oração e a vida de leitura bíblica. Nenhum é menos ou mais importante que o outro. Você tem que ter os dois. Você tem que conhecer a teoria, mas você também tem que viver. Você pode pregar, mas você também tem que agir. Você pode escrever um livro, mas você tem que impactar a vida de alguém. Entende o equilíbrio? Paulo está enfatizando o equilíbrio aqui na palavra digno, no verso 10. Andem de modo digno, vivam de modo digno. Você precisa encontrar esse lugar de equilíbrio em Deus. Essa carta ela fala muito sobre isso. Lá no verso 12, eu estou entregando aqui os insights principais, senão a gente ficaria aqui muito tempo. É uma carta muito rica, mas pega isso daqui. Verso 12. Dando graças ao Deus Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Herança dos santos. Se você soubesse que existe uma herança para você. Existe uma herança prontinha para ser entregue para você. Mas a maioria dos cristãos não sabem que tem acesso a essa herança. Quer saber de uma coisa? Às vezes nós nem somos o filho que saiu e que voltou. Nós somos como o filho que ficou na casa do pai. Mas que chega no pai e diz assim, pai, eu sempre estive aqui, sempre trabalhei por você. Esse teu filho aí foi, voltou, e agora você vai matar o bezerro cevado para ele? E o pai olha para o filho e fala, filho, tudo que é meu é teu. Cara, isso é muito profundo, porque existe uma herança disponível para nós. Olha o que você tem acesso no céu. Dons espirituais para você ajudar a manutenção do corpo de Cristo. Empoderamento do Espírito Santo para você viver na terra, para você deixar uma história, deixar um legado, fazer o nome de Cristo aparecer diante de você. Os recursos do céu que são ilimitados. Você só não pode usar o recurso em benefício próprio. Mas a Bíblia deixa claro que os recursos do céu, toda a riqueza, todo o dinheiro, está tudo disponível para você. Só basta você entender o princípio de mordomia. Você é uma fonte pela qual Deus quer alcançar as pessoas. Existe uma herança. E por que herança? Porque você é filho, queridão, queridona, você é filho de Deus. E por ser filho, você tem acesso a essa herança. Dons espirituais. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para você. Você é imortal, como o apóstolo Paulo. Morrer para mim é lucro. Paulo pisava no barco perguntando onde é que a gente vai naufragar. Paulo pisava na cidade dizendo quem é que vai me apedrejar aqui, porque ele sabia uma coisa. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo ao meu redor. Ninguém pode me matar, porque existe um projeto de Deus e eu tenho todo o recurso do céu disponível para mim. Não deixe de perceber que a herança de Deus não se trata apenas daquilo que vai acontecer no nosso corpo glorificado, mas também aquilo que está acontecendo agora, aquilo que nós podemos usufruir agora para abençoar pessoas, para manifestar o reino. Está tudo disponível para você. Aí do verso 13 ao 18, existe aqui um bloco. Esse bloco, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. É como se fosse Cristo sendo o ponto de convergência para a qual todas as coisas existem. Porque dele, por ele e para ele. Você entende a dimensão do que é isso? O apóstolo Paulo vai enfatizar aqui mais uma vez. Eu vou ler para você, porque esse texto é muito rico. Olha só. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Aqui já tem um insight muito poderoso. Uma coisa é as trevas. As trevas trabalham com o império. A luz trabalha com o reino. No império você tem um imperador, um tirano, um homem que domina sobre pessoas. No reino você tem um rei aclamado,
um rei que é digno de honra. No reino tem honra, no império tem tirania. No reino tem um rei, no império tem um imperador tirano. No reino tem aquele que é digno, aquele que é aclamado, aquele que é exaltado por anjos, homens e até mesmo por demônios. Na Bíblia Sagrada você vai ver que os demônios também adoram a Deus. Mas olha só, existe uma grande diferença entre reino e império. As trevas trabalham com o império, aqui nós trabalhamos com o reino. Nós destronamos a nossa vontade para que o rei se assente no trono da nossa existência. Vamos lá, 14. Em quem temos a plena redenção? Está falando de Cristo de forma subentendida. Em quem, ou seja, no rei, nós temos a redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos nossos pecados. Olha que incrível. Esta é, ou seja, ele é a imagem do Deus invisível. João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. Se lembra que no Antigo Testamento o sonho das pessoas era ver a divindade? Tanto que eles criavam ídolos com rostos, animais. E é por isso que Deus se apresenta lá no passado como uma nuvem. Porque nuvem não tem forma, ela está constantemente alterando a sua forma. E fogo também não. Coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. É isso mesmo? Coluna de nuvem durante isso mesmo. Então, o fogo, a nuvem, ele sempre está se deformando. Não existe uma forma pré-concebida. Caso existisse, eles iam desenhar, iam esculpir, iam querer adorar. Deus, ele é invisível o tempo todo no Antigo Testamento, exceto as teofanias, onde Deus aparece na história. Mas aqui vai dizer o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível. Porque a imagem não está ligado a essa caricatura, boca, olho, não. Imagem é caráter, imagem é a essência, imagem é aquilo que Cristo fez. Cristo revelou Deus para mostrar que você não precisava ver a cara de Deus, apesar de poder ver agora, porque ele encarnou, ele morreu, mas ele também ressuscitou. Mas não se trata da estética, se trata da essência. Isso que é importante. Tanto que a Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus não tinha beleza nem formosura. Não tinha nada que alguém pudesse olhar para ele e desejar. Mas para que fosse evidenciado que a imagem que ele colocou em nós está muito além de ter um olho, uma boca, uma mão. Imagem é caráter, imagem é DNA, imagem é código genético, é essência, é isso que ele colocou em nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é o primeiro gerado de muitos. Essa ideia de geração não se trata de dizer que Cristo foi criado. Ele é o não criado e a gente vai entender por quê. Mas ele é o primeiro de muitos. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, governos, poderes, tudo foi criado por ele, ou seja, através dele e para ele. Ele existe antes de tudo. E nele todas as coisas subsistem. Ou seja, ele estava antes da criação e a criação só existe a partir dele. Você já vai entender. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a mente que movimenta esse corpo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha nele a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude de quê? De tudo. É mais ou menos o seguinte, quando o Pai, Filho e Espírito Santo estão na eternidade, antes da criação, decidindo criar, eles dizem o seguinte, nós vamos criar o ser humano, vamos criar um planeta para ele, um sistema solar para que ele possa ter um ambiente, um habitat saudável, né, para ele viver e tal. E eles olham, como que a gente vai fazer isso? E aí eles olham para o Filho. E eles pegam todas as características do Filho e constroem, dão sentido, significado ao projeto da criação a partir do Filho. E é por isso que não existe verdade longe do Filho. Não existe vida fora do Filho. Não existe salvação fora do Filho. Não existe santidade verdadeira sem ser imitando o Filho. Então, toda a construção do universo, do planeta, está no Filho. E é por isso que ele disse, ei, eu sou a verdade e a vida e o caminho. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E é por isso que ele disse, conhecereis essa verdade e a verdade vai libertar vocês. Toda a verdade do mundo que foge à palavra de Deus é apenas falácias. A verdade que não passa pela cruz, a verdade que não passa por Cristo, ela é apenas uma ilusão.
Porque Cristo é a lente pela qual Deus olhou para o mundo e decidiu criar. Deus olhou para o futuro e disse, vou criar. Como que eu vou criar? No Filho. Então é por isso que por causa dele, por meio dele, através dele, para ele, são todas as coisas. Paulo entendeu isso, você precisa entender. É por isso que a gente fica pregando, Jesus é a vida. Ele é. Jesus é o caminho. Ele é. Jesus é o alimento para o caminho. Ele é. Jesus é a água que me alimenta enquanto eu estou caminhando. Ele é. Jesus é o alvo do meu caminho. Ele é. Jesus é o destino. Sim. Eu sou criatura dele. Tudo no universo aponta para Cristo. Por isso que a Bíblia fala, ele é o caminho, ele é a luz, ele é a lamparina, ele é a estrela, ele é Deus, ele é tudo. Jesus é tudo. Estou querendo simplificar para você entender que ele é tudo. Jesus é esse ponto de convergência. Eu não vou entrar aqui nesse assunto porque é muito longo, mas quando você pega lá Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio, essa expressão no princípio, Bereshit, são duas expressões, Be e Reshit, que elas estão diretamente ligadas com esse texto aqui. Porque Paulo entendeu que no princípio não é tempo, no princípio é uma pessoa. João entendeu isso também quando ele coloca no seu evangelho. No princípio era o verbo. Porque a palavra princípio ela não significa apenas tempo, início. Ela significa cabeça, ela significa primogênito, ela significa principado, príncipe, tudo que dá a ideia de algo principal. No princípio, lá em Gênesis, é Cristo. Através do princípio, Deus criou céus e a terra. É isso que está dizendo lá. É isso que João está dizendo quando diz, no princípio, que era Cristo, era o verbo. No princípio, era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos só pode ser Deus. João apresenta o seu evangelho para dizer que o Logos eterno é Jesus e Jesus é Deus. É isso que João fala, é isso que Moisés escreve lá no início e é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele é o ponto para onde todas as coisas convergem. E aí você pode explorar isso de diversas formas lá no teu discipulado. Vamos lá? Verso 20. Isso aqui é muito legal. E por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. O sangue de Cristo, quando ele vence na cruz, poderia ser uma bandeira vermelha, né? Sangue. Mas na verdade é uma bandeira branca. Porque bandeira branca representa a paz. Quando Cristo venceu, ele reconciliou. O que é paz aqui no verso 20? Essa paz que nos reconcilia tanto na vertical quanto na horizontal. Jesus, ao vencer na cruz, ele nos ligou novamente ao Pai através de uma comunhão, através do seu sangue, dizendo, olha, eu resolvi o problema deles, não precisa mais ficar irado com eles. Então o Pai foi aplacado na sua ira através do sangue do Filho. E nós uns com os outros também, no horizontal. Nós fomos apaziguados, é por isso que nós temos irmãos, por isso que a gente ama pessoas. E mesmo que a gente odeie, a gente agora é obrigado a amar, porque Cristo morreu por nós e a gente precisa não odiar e amar, porque ódio é assassinato na Bíblia. Porque você mata o outro dentro do seu coração e a Bíblia não trabalha com isso. Jesus veio para pacificar. E como pacifica? Transformando os nossos inimigos em nossos irmãos. O cara te bateu, a Bíblia diz, dá outra face. O cara te mandou andar 10 milhas, anda 200. É isso, não existe mais inimigos no Novo Testamento. Jesus trouxe reconciliação. É bom para eles e às vezes pior para nós, porque vamos ter que dar outra face e tal. Mas olha só, olha o peso daquilo que ele fez por você. É sempre assim. Você acha injusto abençoar o seu inimigo. Aí de repente você olha, poxa, eu era inimigo de Deus e Deus me abençoou. Problema resolvido, segue o bonde. O verso 22 vai dizer assim, olha só. Entretanto, agora ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Não existe mais acusação para você. A palavra diabo não é nome, ela é uma nomenclatura, ela tem um significado, advogado de acusação. Toda vez que o advogado de acusação da sua alma vai diante de Deus e fala assim, ó, pecou. Aí Deus olha para a terra assim e fala, vamos ver se ele vai clamar o código 5.9, que é o da cruz e o sangue. Aí você fala assim, Deus, eu clamo pelo código 5.9. Aí Deus fala, aí Satanás, não deu.
Por quê? Se é o diabo de acusação, mas ele aclamou o sangue. Quando ele se arrepende, clamou pelo sangue, acabou. Perdão concedido imediatamente, martelinho batido na mesa, tá tudo resolvido. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Não existe mais qualquer acusação. Pelo menos não até você se arrepender de seus pecados e acreditar e clamar pelo sangue, pelo sacrifício dele na cruz. Certo? Vamos lá, verso 24. Isso aqui é muito legal também. Ele diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. É como se Paulo dissesse assim: eu estou completando nesses últimos dias, enquanto eu estou preso, o que resta da cota de sofrimento que Cristo reservou para mim. Aí ele vai finalizar dizendo assim: para benefício do seu corpo, que é a igreja. É como se Paulo estivesse dizendo assim: gente, o propósito da minha existência é sofrer pela igreja, para que a igreja não sofra, para que a igreja seja abençoada. E ele diz assim: existe uma cota, Deus escolheu uma cota de sofrimento. E olha que Paulo sofreu pra caramba, mas ele está dizendo: deixa eu sofrer. Quando eu completar minha cota, eu vou falar para vocês, eu só completo minha cota quando eu morrer. Esse era o entendimento de Paulo. Não foi isso que Jesus disse para Ananias? Vai, Ananias, pode colocar a mão na cabeça dele, porque importa eu fazer ele sofrer pelo meu nome. Assim como ele perseguiu a minha igreja, eu vou fazer esse Paulo sofrer. E Paulo sabia disso, ele conversou com Jesus, ele sabia que ele estava na terra para sofrer. Nós também temos a nossa cota de sofrimento. Sim, é um privilégio, segundo Filipenses, nós já estudamos lá no capítulo 1, se lembra? Não é somente o direito de crer, mas também o privilégio de sofrer por Cristo. Existe uma cota reservada para nós. 26 e 27 ele vai repetir também o que ele já disse lá aos Efésios. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória do mistério. Que mistério é esse, gente? É para esconder? Não, é para revelar. É Cristo em vós a esperança da glória. Cristo está em nós, isso nos dá a esperança de que nós seremos glorificados. Esse é o mistério que os demônios não sabiam, que os profetas vislumbraram, que muitos judeus não entendiam, mas que foi revelado em Cristo. O que é? Que agora nós temos em nós uma vida eterna. Cristo em nós, a esperança, a expectativa de que um dia nós seremos glorificados. A morte, que é o que os homens mais temem, não tem poder sobre nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E para finalizar o verso 29 ele diz assim: e para cumprir esse propósito eu me esforço arduamente, lutando conforme o poder que opera eficazmente em mim. A palavra opera aqui é energeia. Lembra da energeia? Energia, poder do Espírito Santo, influência do Espírito Santo. Então nós temos aqui Paulo dizendo: eu me esforço arduamente, mas eu só me esforço na medida que o poder dele opera em mim. É basicamente o seguinte: eu faço a minha parte e Deus me empodera com a parte dele. E a gente consegue vencer, romper, plantar igreja, cuidar de gente, amar pessoas, cumprir o propósito. Mas nunca se esqueça, eu me esforço arduamente por esse propósito. Eu luto, mas conforme o poder dele que opera em mim. Você pode fazer a sua parte, se esforçar. Haja como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus e no fim dê toda a honra e a glória àquele que é digno, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está numa posição onde tem todo o poder nos céus e na terra, do qual as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Deus abençoe sua vida.